Olá, bom dia. Vamos estudar mais uma aula de alvenaria estrutural, tomando como base a nossa apostila. Vamos lá para a página que nós vamos hoje iniciar aqui a nossa aula. Aqui nesta página, o item 4.1.2. Nós vamos estudar agora os blocos de tijolos cerâmicos. No caso dos blocos de tijolos cerâmicos, né, de argila, a normalização segue a NBR 15270, parte 1. Componentes cerâmicos, blocos de tijolos para alvenaria, parte 1, requisitos. Tem aqui um bloco chamado alveolar, que não é assim comum, não, mas vamos ver aqui a definição. Componente de alvenaria cujos vazados são distribuídos em toda a sua face de assentamento, a face de assentamento, que não se enquadra nas demais classificações. Agora aqui o item B, sim, é um bloco bastante comum, cerâmico em alvenaria ou para alvenaria estrutural, e também para paredes de vedação, como nós vamos ver mais abaixo. Bloco cerâmico de paredes vazadas, vejam aqui, componente de alvenaria com paredes vazadas, e aqui um bloco real. Conforme o fabricante, esses desenhos aqui dos furos podem ser diferentes. Tem sempre aqui esses furos, esses dois vazios maiores no bloco inteiro, onde nós colocamos barra de aço, por exemplo, grout aqui e nesse outro furo. Mas os desenhos aqui podem variar conforme o fabricante. Bloco de alvenaria racionalizada. Nós já vimos na aula anterior o que é alvenaria racionalizada. Agora o bloco para ela. Componente de alvenaria, participante ou não da estrutura, que possui furos ou vazados prismáticos perpendiculares às faces que os contêm, produzido para ser assentado com furos ou vazados na vertical, com características e propriedades específicas para alvenaria racionalizada. Então, é esse bloco aqui. Veja, isso que é importante. Furos ou vazados na vertical. O bloco é assentado nessa posição que vocês estão vendo aqui. A argamassa de assentamento é colocada aqui sobre essas superfícies do material. Bloco de amarração. Bloco com características que permitem a amarração das paredes entre si, respeitando a modulação. São aqueles blocos que nós também chamamos especiais. Aquele bloco com 34 centímetros de comprimento, 44, 54, como eu mostrei lá no caso dos blocos de concreto, e vamos visualizar aqui novamente mais abaixo no caso dos blocos cerâmicos. Bloco estrutural. Componente de alvenaria que possui furos ou vazados prismáticos perpendiculares às faces que os contêm, produzido para ser assentado com furos ou vazados na vertical, com características e propriedades específicas para a alvenaria estrutural. É esse bloco aqui, o estrutural, para a parede estrutural. Bloco tijolo cerâmico com paredes maciças. Componente de alvenaria cujas paredes externas são maciças, vejam aqui, e as internas podem ser maciças ou vazadas, como nesse caso. O que ocorre é que, para possibilitar blocos cerâmicos de resistência à compressão axial mais elevadas, né, resistências maiores, há necessidade de paredes maciças, como essas. Porque com esse grande número de furos, paredes mais finas aqui, a externa e essas internas, não possibilitam blocos de resistências muito elevadas, que edifícios de mais pavimentos, acima de 10, 12 pavimentos, requerem, de modo geral, blocos com resistências mais elevadas. Aí a solução é de fazer paredes assim maciças como essas, e depois eu vou mostrar fotografias desses blocos de fabricantes brasileiros. E aqui tem um tijolo cerâmico com paredes maciças. Bloco, tijolo de vedação.
Componente de alvenaria não participante da estrutura que possui furos ou vazados prismáticos perpendiculares às faces que os contêm. Aqui está um exemplo de tijolo cerâmico de vedação. Bloco, tijolo principal. Bloco ou tijolo mais usado na elevação das paredes, pertencente a uma família de blocos ou tijolos cerâmicos, cujo comprimento é um múltiplo do módulo dimensional M menos 1 centímetro. O módulo M, como nós já vimos, é 10 e tem os múltiplos e submúltiplos. Família de blocos e tijolos cerâmicos. Nós já explicamos para vocês o que é família, lá no caso de bloco de concreto, e aqui se repete. Conjunto de componentes necessários para a construção das alvenarias e suas amarrações, que tem como característica comum a mesma largura. Blocos, por exemplo, com a largura de 14. E aí tem lá aquela série de blocos, como nós mostramos para vocês, uns blocos de concreto. É o bloco inteiro, o meio bloco, a canaleta inteira, meia canaleta, os blocos especiais, 34, 54, 44 centímetros, e a largura, 14 centímetros, 19 centímetros, 11 centímetros e meio. Em função da largura, uma mesma largura, uma família. Tijolo cerâmico maciço. Componente da alvenaria que possui todas as faces plenas de material, como aqui na figura 18A, tijolo maciço sem rebaixo, veja que é liso, e esse com rebaixo. Podendo apresentar rebaixo de fabricação em uma das faces de maior área. O tijolo cerâmico maciço fabricado por extrusão normalmente é conhecido como tijolo laminado, aparente ou à vista. O tijolo cerâmico maciço fabricado por prensagem normalmente é conhecido como tijolo prensado. Tijolo cerâmico perfurado, componente da alvenaria cujos furos verticais são distribuídos em toda a sua face de assentamento, com porcentagem de vazios menor ou igual a 25%. Para ser perfurado, tem que ter esses furos na direção vertical. A argamassa fica colocada nessa superfície. Então, tem furo. Se não tiver furo, vai ser esse maciço, tá certo? Que nós acabamos de ver aqui. Também os furos têm que ser com porcentagem menor ou igual a 25% da área bruta do tijolo. Os blocos de tijolos são comercializados conforme sua aplicação. Vedação, VED, ou estrutural, EST. E os requisitos estão mostrados aqui nas tabelas 4 e 5 da apostila que eu vou mostrar para vocês. A classificação VED indica uso exclusivo para vedação, podendo ser VED 15 ou VED 30. A classificação EST indica uso estrutural e uso como vedação racionalizada, podendo ser estrutural 40, estrutural 60, estrutural 80 e outros. Veja que o estrutural, ele pode ser feito, utilizado, vamos dizer assim, como a unidade para a parede de vedação, mas a alvenaria racionalizada. Agora, por outro lado, o bloco de vedação não pode ser utilizado, obviamente, para alvenaria estrutural. Aquela coisa lógica. Estrutural pode ser utilizado, obviamente, para alvenaria estrutural e também para de vedação. As denominações 15, 30, 40, 60, 80 indicam a resistência característica mínima do bloco ou tijolo em quilograma-força por centímetro quadrado. Está aqui, quilograma-força por centímetro quadrado. Blocos ou tijolos não gravados com as letras EST são considerados classe VED. Os blocos estruturais têm que ter a gravação EST. E se não tiver EST, são considerados de vedação. Só uma observação, esses valores que nós lemos, que é em quilograma-força por centímetro quadrado, se você dividir por 10, transforma-se em MPa. Então, 4 MPa, 1,5, 3 MPa, 8 MPa. Agora, vamos ver aqui a tabela 4 da NBR 15270, parte 1. Requisitos mínimos conforme a aplicação. Classe, vedação, estrutural. E a aplicação e o tipo de construção.
Para a vedação, obviamente, né? Então você pode usar os blocos fabricados para vedação. Para geral, alvenaria geral e racionalizada. Pode usar o estrutural também para a parede de vedação. Agora aqui, alvenaria estrutural, obviamente que não tem um X para o bloco de vedação, só para o estrutural. Aí vem a questão. Vejam aqui, largura mínima do bloco e tijolo. Pode utilizar tijolo cerâmico para alvenaria estrutural, mas tem que obedecer a largura mínima. Quanto? Se for edificação com um único pavimento, como uma casa, pode usar o bloco ou tijolo com largura de, no mínimo, 9 centímetros. Se for até 2 pavimentos, como um sobrado, então uma casa, um sobrado, você pode fazer com a espessura ou largura de 11 centímetros e meio, no mínimo. Sobrado, no mínimo, 11 centímetros e meio, não pode o de 9. Se for edificação acima de 2 pavimentos, vai ser lá um edifício de 3, 4, 5 ou mais pavimentos, a largura mínima é 14. Aí vai ser o bloco. Não tem tijolo no Brasil com largura de 14. Veja que aqui nessa questão tem uma diferença em relação ao especificado para os blocos de concreto. Comparem lá que, no caso do bloco de concreto, 14 centímetros é para edificações acima de 5 pavimentos. E aqui está dizendo que é de 3 pavimentos para cima. Agora, nessa tabela 5, temos especificação quanto à resistência mínima, absorção de água e geometria. É a tabela 2 da NBR 15270, parte 1. É uma tabela bem extensa e eu coloquei aqui em umas 3 páginas e ainda assim não coloquei a tabela 2 completa da norma. Vamos ver aqui rapidamente. Eu vou dar ênfase aqui à questão da resistência e não a absorção de água. Tem o título aqui da tabela: bloco para alvenaria racionalizada em parede vazada com vazados verticais. Alvenaria racionalizada com blocos com vazados verticais. A classe de vedação 30. A resistência mínima do bloco em MPa 3. E vejam aqui a espessura mínima das paredes do bloco em milímetros. Externa 7 milímetros. É essa paredinha aqui de fora. Essas 4 aqui são as externas, essas aqui. A parede interna, 6 milímetros, a espessura mínima. São essas paredinhas internas aqui do bloco, essas aqui também. Então, isso para o caso do bloco de vedação, que tem que ter no mínimo 3 MPa de resistência à compressão axial. Aqui, no caso, tijolo maciço ou perfurado para vedação, para a parede de vedação, não é estrutural. Veja aqui o maciço com rebaixo e o perfurado. A resistência mínima, 4 MPa. Por que tem essa resistência mínima? Bom, primeiro, no caso, a parede de vedação, ela tem que ter a capacidade de resistir ao próprio peso. Então, os materiais que compõem a parede de vedação, por exemplo, a unidade de alvenaria, que no caso, bloco ou tijolo cerâmico, e a argamassa, tem que proporcionar uma resistência à compressão de tal forma que a parede possa, obviamente, resistir ao próprio peso. A definição de parede de vedação. Não tem que resistir a outras cargas. Outras cargas aí nós vamos para a parede estrutural. Mas também a questão da durabilidade. Um material, um bloco, tijolo de maior resistência à compressão implica menor porosidade, menor absorção de água e menos patologia ao longo do tempo. E aqui nós temos o tijolo maciço ou perfurado estrutural. Então agora pode ser utilizado para alvenaria estrutural. E aí a resistência mínima tem de 6, especificado, classificado pela norma. 6 MPa, 8, 10, 12, 14. Continuando a tabela 5, vamos aqui para
bloco para alvenaria racionalizada em parede vazada com vazados verticais. Vejam aqui o desenho do bloco. Agora, vejam que são blocos estruturais. As classes de resistência indicadas pela norma. Começando aqui com 4, como resistência mínima, até aqui 14, para essa geometria de furos do bloco. A espessura mínima das paredes externas, essas aqui de fora, e as internas. Veja que quando o bloco tem resistência de 6 a 14 MPa, aumenta aqui 1 milímetro na espessura das paredes. O que eu posso chamar a atenção de vocês aqui? No caso de bloco para vedação, realçando, vedação, mínima resistência, 3 MPa para o bloco. Para o tijolo, 4 MPa. Quando é tijolo estrutural, a resistência mínima agora não é mais de 4, passa a ser 6. Quando é bloco para alvenaria estrutural, a resistência agora mínima é 4. E aqui nós encontramos bloco ou tijolo para alvenaria racionalizada em parede maciça com vazados verticais. Veja o bloco de paredes maciças e o tijolo de paredes maciças. A resistência estrutural, no mínimo 4, até 8 aqui no caso. A espessura das paredes externas e internas. Veja que aumentando a resistência do bloco à compressão, aumenta a espessura das paredes, podem observar. E essa aqui, uma outra tabela final que eu apresento, que é bloco para alvenaria racionalizada em parede maciça, com vazados verticais, com parede interna dupla. Esse tipo de desenho. Veja que é diferente desse. Tá vendo? Aqui é única. Tem a espessura mínima das paredes, a externa e a interna, e a resistência mínima deste tipo de bloco. Começa lá com a classe 40, que é o FBK de 4 MPa, e aí 6, 8, 12, 14, 16, 18 e 20. Então, veja que para atingir essas resistências mais elevadas, aqui na faixa de 14, 16, 18, 20, temos o bloco com paredes maciças. Se vocês olharem aqui o bloco como esse daqui, sem as paredes maciças, com esses diversos furos, a resistência para aqui no 14, a máxima. Aquela história, para um ganho de resistência à compressão, a necessidade de uma mudança na geometria e mais aqui material nas paredes externas. E aqui temos o bloco perfurado ou alveolar para alvenaria estrutural de 4 a 20. São menos usuais esses blocos aqui na alvenaria. Agora tem uma observação que eu coloquei aqui, que é o seguinte, olha, como nós vimos na tabela 5, a norma especifica que a resistência mínima à compressão do bloco para aplicação como alvenaria estrutural, o FBK, de no mínimo 4 MPa, referida à área bruta, como a nossa norma diz. E o autor de um livro, o Guilherme Parsequian e a Soares, eles indicam que no caso de alvenarias aparentes, aquela que vai ficar exposta às intempéries como água, de chuva, sol, etc., e aparente significa sem revestimento. É recomendado utilizar blocos com resistência superior a 10 MPa, porque para um bloco assim, com menor porosidade, apresentar maior resistência às intempéries. As dimensões nominais dos blocos encontram-se indicadas na tabela 6. As dimensões modulares, considerando o módulo M igual a 10 centímetros, e aqui as dimensões: largura do bloco, altura do bloco e comprimento, que são essas medidas que estão aqui. Aí tem a largura L, a altura H
e o comprimento. Olhem essa tabela, eu vou dar ênfase a essa tabela mais abaixo aqui, com esses blocos, que são mais usuais nos edifícios em alvenaria estrutural, de 4, 5 ou mais pavimentos, com largura de 14 e largura de 19, sendo que o bloco com largura de 14 centímetros é o mais usual. Se você pensar edifício em alvenaria estrutural, 4, 5, 6 para mais pavimentos, esse bloco é o mais usual, com largura de 14, tanto para bloco de concreto quanto para bloco cerâmico. A altura é sempre 19. O comprimento do bloco principal, como eu já mostrei lá no caso dos blocos de concreto, e aqui é semelhante, 29 e o 39. Esses são os dois tipos de blocos mais comuns em função do comprimento. Aí o meio bloco, igual ao bloco de concreto, um pouco menos da metade, como nós comentamos com vocês, e tem os blocos especiais. Eles estão chamando bloco L, bloco T, para amarração de parede em L, para a amarração da parede em T. Para o bloco de comprimento 29, 14 de largura, 29 de comprimento, a necessidade do bloco de 44 centímetros de comprimento para amarração em T. Não há necessidade de bloco especial para amarração em L, como nós vamos mostrar depois para vocês. Quando usa o bloco de comprimento 39, aí há necessidade de dois blocos especiais, o de 34 de comprimento, centímetros, para amarração em L, e o de 54 centímetros de comprimento para amarração em T, ou em cruz. E aqui vocês podem ver, por exemplo, a dimensão do bloco em termos modulares. 3 sobre 2m, 15 centímetros. Se multiplicar aqui por m igual a 10, vai ser 15. 2m vai ser 2 vezes 10, 20, que é relativo aos 19 da altura do bloco, só que 19 você tem que contar aquela história da argamassa, de 10 milímetros em cima, 10 milímetros embaixo. Então, 19 mais 1 centímetro, 20. 20 da dimensão altura modular. E 4m, 4 vezes 10, 40. É esse 39 do comprimento do bloco, mais 1 centímetro de argamassa. Tem esse bloco também, que é usual, de largura 19, com comprimento de 29, e também o mais comum é o comprimento de 39. Aí vejam que vai precisar de um bloco especial para amarração de parede em T com 59 centímetros de comprimento. Para amarração em L não precisa. Depois a gente vai mostrar por quê. Agora eu coloquei aqui algumas figuras de blocos nos sites de alguns fabricantes brasileiros. E existem, obviamente, diversos outros fabricantes que eu não coloquei aqui. É uma ilustração. Bloco estrutural com 11,5 centímetros, com 11,5, 14, 14 por 39. Esse bloco é bastante comum. 19 por 39, menos comum que este. E lembrando que tem aquela história, você não pode fazer um edifício de 3 pavimentos com um bloco de 11,5 de largura. Tem que usar o de 14 ou 19, sendo 14 suficiente. Aí tem aqui o bloco de 14 por 29. Esse bloco também é interessante e ele é comum. 15 e 30, em termos modulares. 30 é o dobro de 15. Então, combina muito bem para a alvenaria estrutural esse tipo de bloco, porque a largura é metade do comprimento, em termos modulares. Aqui, o bloco igual, só que com resistência de 8, e esse é de 6 MPa, como o desenho aqui indica. 12 e aqui 14, todos com comprimento de 29 e largura de 14, um bloco bem comum. Esse daqui, veja que é um bloco de 14 por 29,
assim como esses. Só que, veja, essas resistências mais elevadas desse fabricante têm as paredes externas maciças e a interna aqui com esses furos. Chega a 17 MPa, por exemplo. Aqui um outro fabricante e a linha de blocos, blocos para amarração em L ou T, no caso aqui com 3 furos é para amarração em T, bloco de vedação, bloco estrutural, o bloco canaleta J, o canaleta U, que tem as duas paredes verticais de mesma altura, a canaleta compensadora e assim por diante. Um outro fabricante com a sua linha de blocos, ou pelo menos parte da linha de blocos, 3 furos, que é para amarração em T, o bloco inteiro comum, parede maciça, meio bloco, a família de 14, que todos eles têm a largura de 14 centímetros. Aqui tem, da própria cerâmica, o bloco de parede maciça, e aqui tem as características. O comprimento 29 é da família 14 centímetros de largura, quantidade de peças no pallet, consumo, uso estrutural 10 e 12 MPa. Esse é o de comprimento 39 centímetros, da família 14. E aí vão ter todas aquelas outras peças, né? Meio bloco, meia canaleta, canaleta inteira, os blocos especiais, bloco de comprimento 29, a largura de 14, tem algumas informações. Aqui é um bloco de família 11,5, que é a largura, e o comprimento de 39. E aqui temos o bloco compensador, que é este, tipo canaleta, que geralmente é colocado lá no respaldo da parede para apoio da laje. E essas alturas podem variar de acordo com o fabricante. 3 alturas de fabricação, 7, 9 e 11 centímetros. O comprimento, 39, vai ter também a meia canaleta. Vocês observem aqui o bloco e esses frisos. Esses frisos é para quebra aqui, e esse bloco, então, transforma-se em 2 canaletas compensadoras. O bloco compensador com largura de 4 centímetros. Veja aqui, ele é assentado assim nessa posição para preencher espaços livres na questão da modulação dos blocos no pavimento, uma edificação, podem sobrar alguns espaços. Para não preencher com argamassa ou grout, esse bloco é fabricado. Tem outros itens na NBR 15270, parte 1, como requisitos específicos, critérios de aceitação, requisitos especiais, inspeção e aceitação e rejeição de blocos e tijolos, que nós não vamos apresentar agora. No próximo item, que é o 4, vamos estudar a argamassa, depois no 4.3, o grout. Um grande abraço, bom estudo a todos.